carrying case, they'll probably be Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem estiver entrando e puder me avisar se tá me ouvindo, me ajuda. Boa noite. Tá ótimo. Oh, que bom. Zinha. Antes de eu começar, eu vou dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, beleza? Daí eu começo a matéria em si. Agradeço todo mundo pelo interesse no workshop. Espero que seja bem produtivo para todos. Daqui a pouco eu dou meio com uma explicadinha como é que vai ser, beleza? Boa noite, boa noite. Se tiverem algum problema de conexão, a minha voz travar, dá um toque, que às vezes nem sempre é com vocês, talvez seja aqui, ali. Se for problema com muitos de vocês, provavelmente vem daqui, né? Daí eu tenho que dar uma resolvida por aqui. Mas acho que está indo tudo certo. Vendo o pessoal entrando. Se dá um tempinho e meio que parar de entrar gente, eu já começo. Boa noite.
E aí, pessoal? Tô me esperando aqui ver o pessoal entrar. Ah, oi, Brenda. Tem um pessoalzinho conhecido. Boa noite. Sosquinhos. Os nomes conhecidos por aí. Obrigado a todo mundo. Belezinha. Se mais alguém entra. Noite. Está tudo funcionando aqui. Beleza. Então acho que eu já vou começar para enquanto o pessoal estiver entrando, para não perder muito tempo. Belezinha? Eu vou dar uma explicadinha como é que vai funcionar o workshop. Eu vou dar uma rápida introduzida, vou falar um pouquinho de mim, e daí a gente já pula pro conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício de carregar peso. É um exercício que tem muita coisa aplicada de animação, é um exercício até, eu diria, um termo assim, mediano, não é um exercício dos mais para iniciantes que tem. Eu diria entre um mediano para um difícil, assim. Eu vou falar de. Não vou, claro que com o tempo que a gente tem, eu não consigo animar uma cena inteira. Eu vou meio que ensinar como que planeja, vou falar um pouquinho de como planejar uma cena como essa. Vou animar talvez um pedacinho, falar um pouquinho sobre. E daí eu vou tirar um minutinho para tirar as dúvidas de vocês. Então vai ser um tempinho, tirar as dúvidas e a gente meio que finaliza falando um pouquinho, beleza? É... Se vocês puderem. É que eu não tá com menos gente do que tá no grupo que a gente montou, né? No grupo que tava lá de pessoal inscrito tinha mais de 140. Como não tá com tanta pessoa assim, eu acho que às vezes se vocês mandarem pergunta e não tiver muitas, eu posso responder na hora. Mas assim, de preferências, se guardar para o momento de pergunta, vai ficar bom também. Mas é isso, guardem tudo que vocês tiverem de pergunta para fazer, beleza? Beleza. Opa. Show.
E então, deixa eu apagar isso daqui. Também deixa eu deixar o chat aberto aqui de lado para eu ver o que vocês estão falando, caso aconteça alguma coisa, eu tá sabendo. Beleza. Aqui é a interface do Tumbum. Acho que quem tem uma experiência prévia assim é um programa muito usado na indústria. Boa noite para quem tá entrando. Já ia começar a fazer. Deixa eu me introduzir primeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Na maioria das redes sociais está como Gustavo Carvalho, Gustanicor. Geralmente eu uso mais o Instagram. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem bastante coisa mais no Instagram, que eu mais uso. Recentemente eu tô trabalhando no estúdio que é o Double Plus, que é um estúdio americano. A gente faz, em grande maioria, propaganda para videogame. E dentro dessas propagandas para videogame, em maioria a gente faz para Supercell, que fez Clash of Clans, Brawl Stars, Heyday, acho que é o nome do joguinho de fazenda. Então, se vocês entrarem aqui, tem bastante coisinha, tanto estudo pessoal meu, como meus trabalhos. Aqui foi uma propaganda pro Brawl Stars. Talvez não tá dando play por causa da live que tá transmitindo, que deve estar meio pesadinho. Mas enfim, quem tiver um pouquinho de curiosidade, aqui tá um pouquinho meu. Eu fiz um curta pra Disney Plus. Cadê? Deve estar por aqui. Aqui, ó. Essa ceninha eu fiz pra esse curta da Disney Plus. Tô trabalhando há um bom tempo na indústria, desde 2021. Então deve estar fazendo aí uns 4 anos, pulando para 5. Já participei de muitos projetos pequenos, alguns mais compridos. Já trabalhei para filme. Meu primeiro filme que eu trabalhei foi o Perlimps, não sei se vocês conhecem. É de um diretor, o mesmo diretor do Menino e o Mundo. Ele fez Menino e o Mundo, ele fez o Perlimps, foi indicado ao Oscar. Então, assim, eu tenho uma experiência. Eu tenho aqui até uma... Também participei de série como Hotel Has-Been. Não sei se vocês conhecem. Aqui tá uma ceninha que eu fiz. Então, assim, já experienciei bastante coisa. Então, isso aí tá um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei com ilustração para publicidade quando eu tinha 16 anos, foi a primeira coisa que eu fiz. E daí depois eu pulei para animação direto, que era o que eu realmente gostava e tinha paixão sobre. E com estudo a gente vem, né? Aqui o... Belezinha? É isso por enquanto. Então, é isso. Triste que não... Aí, deu play em um trabalhinho meu. Tá meio lento. Acho que por fazer live stream no YouTube tá sugando bem a internet. Então é a primeira vez que a gente tá fazendo live pelo YouTube. Geralmente a gente faz workshop e eu dou minhas aulas pelo Zoom, mas devido à quantidade de pessoa que tinha se inscrito no workshop, e não ia passar a quantidade de pessoa que dá pra pôr no Zoom. Então por isso que a gente tá fazendo no YouTube. Belezinha? Então, como eu não tenho muita prática com o YouTube,
Se vocês tiverem algum problema aí, vocês podem dar um toque que a gente dá uma arrumada, beleza? Tranquilo. Então deixa eu até pegar uma referência aqui. Beleza. Quando a gente vai começar a fazer uma cena, a gente já meio que tem que ter em mente que personagem vai ser usado, né? Eu vou estar usando essa menininha aqui, é a loirinha, é de um character design que eu gosto muito, que é o Tony Futilli. E tem, se a gente baixar aqui, eu tenho bastante referência dela para usar. Criar personagem enquanto anima é uma coisa que muitas vezes não dá muito certo, porque a gente acaba mudando ele, percebendo enquanto anima, né? Então o certo é já ter um personagem meio que pré-pronto antes da gente começar a animar. Mesmo que seja a gente que criou o personagem, é bom criar ele em prévia e depois começar a animar, né? Então vou deixar ela aqui de cantinho como referência. Beleza. O João perguntou aqui, essa live fica gravada? Vai ficar sim. Depois a gente vai disponibilizar. Mas o bom é que para quem tá ao vivo tem o privilégio de fazer perguntas e tá aqui instantaneamente, né? Beleza. Muito obrigado. Esther falou aqui, é um prazer muito grande ter aula contigo. Admira meu trabalho. Fico muito feliz. Agradeço muito quando o pessoal vem falar que gosta do que eu faço. Embora eu anime há bastante tempo, professor é uma coisa que eu faço há quase 2 anos. Acho que é. Mas é um prazer muito grande meu. Então, vamos setar a cena aqui, né? Eu fiz um chãozinho, vou até colocar aqui o que ela vai carregar. Então, antes da gente começar a cena, a gente tem que ter em mente do que a gente quer, né? A gente tem que ter um pensamento um pouco prévio, ter um brainstorming que para onde a gente tá indo, né? Claro que conforme a gente for fazendo, vai vir mais ideias, né? E a gente pode mudar isso. Por isso que eu ensino tanto as etapas da animação que permitem a gente explorar bastante, né? Então a gente começa aqui, colocar uma ceninha, o objeto pesado que ela vai carregar, vou fazer uma caixinha simples aqui, vou até fazer mais curtinha, mais um cubo. Então, para quem não tem muito uma prática com animação, o normal, né, o mais que os grandes animadores usam é separar em etapas, assim. Então, na primeira etapa a gente faz o que a gente chama de first pass, que
um primeiro passe, né? Na animação é muito comum ter nomes em inglês, que complica um pouquinho pra mim, mas assim eu não consigo outro jeito. Que é um primeiro passe ou pose test. Em que a gente só meio que bloca o compasso da cena, né? As poses entre aspas principais, que são as poses que vão contar a história. Tanto que o nome dessas poses se chama Story. Acho que é assim que escreve, né? Então são poses que contam a história, né? Então são os momentos chave ali da animação. Tendo essa primeira fase de teste, né? Que a gente só coloca a nossa ideia na tela. Daí sim a gente vai para a animação em si, que a gente chama de rough, que é basicamente animar, só que mais continua com uma mão solta, sujo, só que a gente vai animar tudo, colocar todas as poses que realmente precisa, fazer os timings, frames com características especiais, atrasos, follow through, entre aspas. A gente coloca tudo nessa etapa de rough. E daí só depois que a gente vai para uma etapa que a gente chama de tie down, em que a gente, entre aspas, limpa o desenho, mas um pouco tem a ver com limpar o desenho. A gente, claro que obviamente vai ficar mais limpo, mas a gente dá aqueles últimos toquezinhos, dá aquele arrumadinha no model, né? Quem não sabe de model é quão tem que ser exatamente parecido com o personagem que a gente está fazendo, né? Então a gente dá aqueles últimos toques para ficar igual e a gente coloca os últimos intervalos, né? Que são os desenhos que não tem características especiais, é literalmente o desenho entre um e outro. Beleza? Então são essas meio que as etapas de animação que a gente vai fazer aqui nesse pedaço. Então, criar vários frames aqui. Eu vou tentar colocar uma ideia diferente aqui, só para não ficar meio que o básico, né? E nessa etapa de testar as poses da animação, eu vou começar aqui e depois eu dou um exemplo. Deixa eu até puxar aqui o desenho da menininha. Opa, saiu aqui. Quem não viu, eu tenho um exercício que eu já fiz dessa menininha aqui no meu Instagram. Peguei ela porque eu já tenho uma certa familiaridade com o desenho. Então, ó. A gente vai colocar só os... Deixa eu até puxar aqui. Você vai ver que não é meio que uma animação em si, né? É quase uma
É quase uma história em quadrinhos, assim. Se vocês forem ver o desenho, a cabecinha dela é bem redonda. Então a gente meio que... Ó, simplifica aqui. Isso, aqui uma orelhinha, né? É bom ter uma orelhinha. Belezinha. Vocês vão ver que, por causa do tempo, não vai sair as 1000 maravilhas do mundo, né? Mas, ó. Deixa eu até puxar um exemplo aqui. Um exemplo que eu fiz durante uma aula minha, que eu falo mais profundamente sobre o processo. Isso daqui eu acho que é um exemplo bem legal, que mostra bem sobre o nível de desenho de cada etapa. Então, o storytelling a gente simplifica bem e usa entre aspas as formas base dele só para ter uma ideia, né? A gente não gasta tempo no desenho porque nessa etapa de teste a gente explora bastante, a gente muda as coisas, a gente muda aquela ideia, né? Então a gente vai explorando as ideias que a gente tem, a gente deixa livre para mudar as coisas. A gente não vai colocar a pose teste e já colocar num nível completamente limpo, porque isso vai enrijecer a gente de depois mudar. E enrijecer o nosso trabalho, né? A gente tem que estar livre na animação para mudar, voltar, apagar. Belezinha? Boa noite todo mundo que tá entrando. Mais gente conhecida. Valeu. Então, ó. Vai sair uma coisa bonita. Além do mais que essa menina, se vocês forem ver, ela tem um cabelinho espetado. Opa. Então, sem a cor, ela vai ficar parecendo aquela boneca do Toy Story, né? Que tem só 5 fios de cabelo na cabeça. Vai ficar um negócio meio assustador, mas enfim. Ó. Seta aqui. Nem estou muito preocupado com a quantidade de cabelos, né? Porque numa etapa mais pra frente, né? A gente tem que manter a quantidade de cabelinhos que tem no desenho original, né? E é porque eu perdi aqui a imagem. Aqui. Ficou bem parecendo Cebolinha essa pose. Ó. Acho que as pernas dela ficaram muito grandes. Acho que até o corpinho tá um pouquinho grande. Fazer uma gambiarra aqui.
Então, o desenho tem que estar bem solto, né? A gente tem que focar muito em guiar o olhar do telespectador, né? E se guia muito o olhar do telespectador com o olhar do personagem, né? Então, só da gente fazer o personagem olhando pra cá, ele ter um momento de é, reação, né, do que ela tava vendo, né? Talvez feliz, né? Aqui de Aqui ela tá feliz por uma caixa, não tem muito sentido, mas enfim, né? Deixa eu puxar aqui de novo. Eu tenho uma borracha que dá uma quebrada na opacidade aqui. Não tá a melhor pose do mundo, mas eu acho que dá pra passar. Ó. Então a gente já tá setando um pouquinho do ritmo da cena, né? Então ela entra, dá uma olhadinha, fica feliz, dá uma caminhadinha pra perto. Aqui eu acho que ela tá um pouquinho grande. Aqui talvez um pouquinho pequeno. Então aqui ela tá meio que olhando pra caixa, dando uma analisada. Nesse momento é bom Nesse momento é bom a gente meio que indicar o que, que ela vai fazer, né? Então, a gente mostrar pro telespectador o que, qual vai ser a próxima ação dela. Isso tem muito a ver com antecipação na animação, né? E a antecipação pode ser um movimento inteiro, né? Como, sei lá, arregaçar a manga, prender o cabelo. Só desse momento vai de antecipar um movimento, você já meio que demonstra o que, que ela vai fazer. Meio que se uma pessoa, sei lá, vai colocar a mão no bolso, a gente levanta bem, demonstra a mãozinha levantando aqui, para depois ela colocar no bolso, né? É uma coisa crucial da animação você preparar para o que aquela pessoa vai estar fazendo, né? Então aqui eu vou fazer ela meio que se esticando. Aqui ficou meio grande. Fazer ela meio que se esticando aqui.
Talvez ela puxou o pé um pouquinho mais pra perto. Jogar a cabeça um pouquinho mais pra lá. Vai se esticar porque ela tá fazendo, né? E na animação a gente sempre lida com o que é mais exagerado possível, né? Isso sempre vai deixar o mais legal, né? Então, depois eu também dou outro exemplo, né? Mas se a gente fizer uma esticada, que eu não vou focar muito na mão, né? Mas se a gente der uma esticada assim, meio assim, nunca vai ser tão legal e tão caricato enquanto que ela se esticar assim, né? Tá tipo mega esticada, dá até pra fazer assim com a boquinha. Então a gente sempre lida com o exagero assim lá no limite. E daí, caso precise, a gente se segura um pouco. Beleza? A transmissão eu acho que ela tá com um bom delay. Então, se vocês fizerem alguma pergunta e eu responder muito depois, provavelmente é por causa desse delay, tá bom? Aqui se esticou. Eu vou mover essa caixa um pouquinho pra cá, pra ela ficar meio que no pé dela, né? Deixa eu redesenhar essa caixa. Ou aqui, acho melhor. Sem nenhum desenho entre uma pose e outra, né? Só bem umas poses bem limitadas, né? A gente tem que se segurar bastante para não fazer mais do que precisa. Belezinha. Então, aqui ela já tá com o bracinho meio que indo. Meio que indo pegar a caixa, né? Fazer uma pose bem. Bem demonstrando força, né? Que essa pose tá meio desequilibrada. Flipar aqui. Essa carinha que ficou meio
É feinha, deixa eu dar um tapa aqui nela. Belezinha. Nesse começo a cabeça dela ficou muito grande. É sempre bom deixar tipo uma referência do lado pra manter volume. Então, às vezes deixar um desenho pronto da menininha aqui do lado pra gente ter como referência do tamanho. Pra gente não ficar variando muito o tamanho, né? Nessa primeira pose teste não faz muita diferença, né? Que indo pro rough a gente meio que dá uma arrumada, né? Beleza. Então, de novo, eu não vou aqui que ela pegou na caixa. Eu não vou fazer ela tentando levantar a caixa e fazendo força aqui, né? Isso é fraco, mesmo que a expressão facial esteja demonstrando força, a animação é o que permite a gente, principalmente a mais cartunesca, permite a gente quebrar a realidade, né? Eu acho que isso que deixa a animação tão divertida de se assistir, né? O personagem virar quase que uma seta pra cima, né? Até pra exagerar mais, foi meio sutil aqui. Fazer o braço dela estica, fica um pouquinho mais fino, né? A gente fala que é o stretch. Deixa eu ver se tá gravando. Acho que tá. Tá gravando? Tá gravando. Então a gente joga o negócio lá pra altura, né? A animação permite a gente fazer isso. Dá pra, se quiser ficar um pouquinho menos, jogar o ombrinho dela pra baixo, né? Ó. Sempre deixando a linha solta pra gente apagar, voltar, mudar. Ainda mais que esse pose teste que eu tô fazendo não vai pra versão final, né? Ele é só pra gente ter uma ideia. Beleza? Daí aqui eu acho que já dá pra fazer ela meio. Caiu. Caiu de bumbum no chão, né?
Como se ela tivesse feito tanta força assim. Que chega. A cabeça dela ficou enorme. Ainda tá pequeno. Pum. Se vocês virem aqui, ó, eu não... O pé pula daqui pra cá, né? Mas isso seria uma coisa que eu faria ela dar o passinho pra frente quando a gente começa a animar. Beleza? Então eu vou... Aqui agora que eu já fiz todos os desenhos, eu vou dar um chute do timing que precisaria. É só um chute mesmo, né? A gente não precisa seguir isso daqui à risca quando a gente for animar. Só pra ter um caminho pra olhar, né? Deixa eu dar outro play aqui. Algumas partes dá pra segurar um pouquinho mais. Acho que ficou ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, então quem mandou pergunta e eu não vi ou não respondi, manda depois. Vou ver só as que tá aqui na minha frente. Perguntaram aqui alguma dica de como estudar melhor essas poses principais. Quando eu vou animar, tenho dificuldade em pensar nelas. Às vezes exagero nas mais sutis. Então, a animação a gente tem mesmo que ter um contraste, né? Então a gente tem que deixar o que é sutil, sutil, e deixar o que é muito exagerado, mais exagerado. E quando isso tanto até no movimento, né? A gente pode deixar um personagem parado em alguns momentos e se mexer bastante em outros, né? Isso dá uma beleza, né? Mas assim, questão de estudar pose é uma coisa muito de design de personagem. Se você procurar cursos de design de personagem, tem ótimos por aí. Se vocês quiserem, eu dou recomendações. Em que se aprende muito como criar poses bonitas, dar espaços negativos e poses que realmente passam a sensação que você quer passar, né? Mas isso é um estudo bem de design de personagem. Eu não vou entrar muito porque é bem assim, complexo, tem putz, esqueci o nome. Linha de ação, como falei, espaços negativos tanto fora, tanto dentro, variação de espaço. Então, assim, é bastante coisa a se aprender para ter uma boa... conseguir fazer boas poses, né?
Também perguntaram aqui como é que eu faço para exagerar, fazer o stretch, por exemplo, sem descaracterizar o personagem. Parece que sempre que eu faço sai do model completamente. Então, deixa eu só pegar uma referência aqui rapidinho. Cadê? Não vou adentrar muito, vou só fazer rapidinho. Essa personagem aqui que eu tô fazendo. Aqui não está completamente no model, mas... Perguntinha rápida. Quando a gente vai esticar, além do conceito simples de se a gente vai esticar para cá e para cá, ele tem que apertar para cá e para cá. E daí tem que meio que manter isso aplicado e ser coeso para esticar mais. O desenho inteiro, né? Como a gente apertou para cá os olhos, vai ficar um pouquinho mais perto. Mas é uma questão de manter essa... Como seria a palavra? Manter as proporções, né? Então, a mesma quantidade que esticou aqui, tem que esticar para cá, tem que manter uma distância assim coesa. Se você for esticar, né? E às vezes estica o olho assim, que fica muito longe do olho, ele descaracterizou o personagem. Ou se você esticou, deixou assim meio para baixo, ó, também descaracterizou. Então tem que ser proporcional ao esticamento que você vai fazer, né? Isso é a mesma coisa se você for dar um squash aqui, né? Se você for achatar o personagem. Dá pra apertar até mais. Se tá apertando daqui e aqui, ele vai esticar pra cá e pra cá, né? Pra esticar até afastar um pouquinho mais o olho. Ó. Tem conceitos de design, de apertando, de tudo apontando para um certo ângulo, para um certo ponto, né? Isso, enfim. Bom. A gente apertou, ele vai se aproximar aqui, né? Mas não pode aproximar demais, senão descaracteriza, ou afastar demais, que também descaracteriza, né? Então é uma questão de um pouco de treinar o olho para saber fazer com e aplicar corretamente. Né? Belezinha? Eu acho que em questão de
planejamento principal eu acho que tá até que feito, entre aspas. Eu vou animar um pedacinho aqui pra manter volume. Tava vendo com delay. Pra vocês terem aqui de referência. Belezinha? Então, saindo dessa questão do pose teste, a gente dá uma leve limpada, né? E limpada entre aspas, né? Deixa mais no model, a gente se preocupa com as proporções do personagem, com o tamanho da cabeça em relação ao tamanho do corpo. Eu vou animar só ela saindo daqui e indo pra cá. Beleza? Eu gosto de ir em outra camada aqui. Não é fazer o desenho hiper mega limpo, né? A gente só dá um tapa, né? Mas continua com o desenho sujo. Aqui eu não vou dar um super tapa, porque questão em relação ao nosso tempo. Eu gosto sempre de deixar a tela um pouco mais longe pra gente ter uma visão meio que total do desenho. Eu tenho que ficar me policiando porque se eu dou um pouquinho de brecha eu já tô enfiado assim no desenho por completo. Beleza? E aqui eu vou fazer straight ahead. Então eu vou copiar aqui, deixar aqui com uma borracha mais apagada aqui. Deixar mais apagadinho. Epa. Oh. Então eu vou usar isso daqui só como um guia pro olhar, né? Eu não vou... Nem precisa apagar muito nessa etapa. Eu não vou animar para encaixar a pose exatamente aqui, né? Eu vou usar como um olhar e quando eu chegar nela, eu arrumo as minhas necessidades da animação e encaixo, né? Redesenho pro que eu precisar. Beleza? Uma coisa muito essencial aqui nessa parte é o movimento da coluna. Vocês vão ver, tem um negócio bem legal nela. Oh. Oh. Fazer a cabeça começando a subir. Eita que eu fiz esse nariz muito grande. Ó.
A cintura vai ser jogada pra frente. O joelho vai tudo pra frente. Fazer mais uma cabecinha aqui mais virado pra baixo. O cabelo a gente vai dar um atraso aqui. Eu vou tentar um arco diferente aqui. Se vocês forem ver, eu tô fazendo meio que fazendo a cabeça girar um pouquinho, mas cada vez que ela se mexe. Então cada vez mais eu tô girando a cabeça para baixo e mostrando mais o topo da cabeça. Aqui eu vou dar dar uma arrumadinha aqui. Que eu quero, sim, meu objetivo é fazer um arco assim, subindo, né? Esse arco em S. Diminuir um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho a cabeça no geral. Fazendo aqui meio rápido. Assim. E a nossa coluna vai fazer um movimento meio que de chicote. Então ela vai disso daqui pra isso, né? Como se fosse como se fosse uma corda, né? O desenho feio. Vou fazer mais um aqui. Deixa aqui o chat. Esse já é o rough. É que eu tô fazendo um pouquinho mais sujo porque por causa do nosso tempo, assim, mas já é o rough, já tô animando.
Eu vou mudar bastante dessa pose aqui. Que a gente chegou nela. Posso apagar e deixar só essa daqui. Deixar um pouquinho mais perto. Belezinha. Dá até pra deixar mais assim pra cima. Não, esse brush não é o padrão do Tumbum. Eu comprei ele de um amigo meu, é do Gabriel Couzan. Ele trabalha comigo e eu acho os brushes dele muito bons. Não sei como é que se faz brush pro Tumbum. Vou tentar jogar um pouquinho menos. E vocês vão ver que de um ponto ela tá girando a cabeça para baixo e daí no meio do movimento ela inverte e começa a girar a cabeça para cima e a gente começa a ver mais do queixo, né? E a gente inverteu o movimento da coluna. Beleza? Acho que até... Deixa eu até ver se eu consigo abrir meu exercício que eu fiz dela. Tem até um movimento que eu acho que é bem parecido. É esse aqui, ó. Tudo bem exagerado. Que nem esse arquivo é um arquivo antigo. Eu nem tinha feito o tie-down inteiro dela. Isso. Uma versão antiga que eu achei. Isso pra vocês terem ideia de um início e como ficaria uma versão mais finalizada, né? Acho que tem até aqui o rough dela. Vocês, ó, dá pra ver que tá melhor do que eu fiz aqui rapidinho na hora. Ah, mas ainda tá sujo. Mas tem tudo aquilo que eu passei, né? De como gira a cabeça, como inverte a linha da coluna. Beleza? O João Vitor perguntou aqui: é caro comprar brush para Tumbum? Só uso os que já vieram de graça. Olha, eu usei os de graça por muito tempo, não é necessário comprar brush de Tumbum. Eu comprei porque pra mim eu achei que valia a pena, eu achei que eu ia eh, gostar da aparência final do desenho, mas assim, não vai afetar nada a sua animação, né? Só afeta a aparência final. Então, que beleza. Eu vou
Acho que de conteúdo do exercício de peso, eu não vou avançar muito mais por causa do nosso tempo, mas eu vou abrir um momento para tirar as dúvidas de vocês. Quem tiver com dúvida. A Brenda mandou aqui, também já fiz uns personalizados no próprio Tumbum. Achei legal esse que o Igor usa. Ele é achatado. Acho que eu nunca vi o do Igor, mas assim, eu acho que eu gostaria de dar uma brincada com isso. Parece ser uma coisa legal de dar uma brincada, né? O João Victor, eu não respondi direito, ele falou que é caro comprar. Esse aqui foi um pouquinho carinho porque eu comprei em dólar. Mas eu não sei o preço de outros brushes que tem por aí. Beleza. Aqui perguntou, você já usou o OpenToons? O que acha dele? Eu acho que eu nunca usei. É um aplicativo gratuito? Acho que eu só animei usando o Toon e o TV Paint. Um pouquinho do Adobe Flash, que agora é o Adobe Animate. Mas eu comecei a animar no Adobe Flash, que é a versão de animação do Adobe de 2012. Ele é gratuito, mas é para celular ou é para computador? A Brenda falou, eu quis dizer Gustavo. Imagina. Esse é bem gostoso, o que eu uso para esboçar aqui. Ele é chatadinho, ele tem uma textura meio de lápis. Acho bem satisfatório desenhar com ele. Beleza. O Fernando Macário perguntou aqui, indica cursos de character design para aperfeiçoar o desenho, por favor? Então, a escola do Igor, eu acho que tinha um curso, deixa eu até conferir. Vou abrir aqui. Tinha um curso, mas acabou fechando. O professor não pôde mais dar. Então eu vou recomendar o que eu faço e fiz. Agora eu tô fazendo uma versão avançada dele, que é com o Paulo Ignez. Não sei quem conhece o trabalho dele, já fiz todos os cursos que ele fez, é realmente muito bom. Ele faz cursos assim mais pro avançado. Então, quem tiver interesse, super recomendo. A Sara perguntou, sou iniciante e nunca animei nada. Por onde eu devo começar? Devo começar pelo esboço humano ou não? Então, se vocês forem ver aqui na página da escola, eu tenho um curso assim de animação. Tem aqui a galeria dos alunos. Eu vou do curso assim do básico ao avançado. A gente começa assim só com uma bolinha pulando e eu vou seguindo o acompanhamento de vocês assim inteiro. E eu vou dando feedback dos exercícios. Então, quem tiver interesse em ter uma aula de animação assim, é o que eu recomendo, né? Porque é o que eu tô dando. Mas assim, eu recomendaria começar com algo mais simples. A gente começa com bolinha, saquinho de areia. Assim, começar com um humano mesmo. Fica mais... Eu acho que é mais difícil. Eu queria até... no meu curso, eu tenho um módulo inteiro sobre o exercício de peso, em que eu vou acompanhando as etapas enquanto vocês fazem. Gostaria de mostrar um exercício de um aluno
que foi super bem sucedido aqui no curso. Acho que ficou super legal. E eu vou acompanhando etapa por etapa de vocês, vou dando feedback. Aqui o exercício de um aluno é o Isaac. Se vocês procurarem no Instagram, acho que acho o perfil dele. Tá indo muito bem. Mas é isso, recomendaria começar com algo mais simples, né? Aqui outra pergunta. Fala do OpenTools que é de computador. Ele me lembra um pouco Tumbum. Ah, que bom. Assim, o programa que você estuda animação, eu acho que meio que pouco importa. A não ser que ele tenha um estudo um jeito que dificulte muito o jeito que você anima, né? Mas assim, se ele tiver a borracha, um pincel, um jeito de você pular os frames, né, ir pra frente e pra trás e ter uma onion skin, pouco importa qual que é o programa que você usa. O João Victor falou, eu fiz o curso de Character Design na Igor. Tinha, eu acho que, se eu não me engano, não tem mais. Infelizmente. O Caio perguntou aqui, muito se fala sobre as linhas CSI. Acho que eu gostei de desenho gestual. Como você vê a maneira de equilibrar esse método? Em especial na animação. Sinto dificuldade para explicar esses conceitos na construção de um braço. Então, essas linhas de CSI, elas afetam mais o estilo do seu desenho do que o desenho em si, né? Porque eu posso fazer um braço só com, né? Deixa eu fazer tipo uma base aqui, né? Eu tenho um estilo que eu vou mais pro estilo Disney, que é uma mistura dessas linhas, né? A linha reta, a linha em S e a linha em C. Mas, então, tipo, aqui é C, aqui é S, aqui é um C, que é a linha reta. Então, no meu estilo ele mescla um pouco. Mas você pode ir para um estilo. Isso é uma matéria mais de design do que de animação em si, mas você pode ir para um estilo que tenha só linhas retas, né? E continua sendo o mesmo braço, né? Então, por isso que eu falo que afeta mais o estilo do desenho do que o desenho em si, né? Você pode variar elas dependendo. Belezinha? O Fernando mandou aqui. Pra quem pretende ser especialista em animação de personagem, deve aprofundar tanto em character design? Olha, um bom curso de character design eu acho que sim. Um curso que não ensina só a desenhar com bolinha, com quadradinho, com geometria, né? Mas um curso que realmente ensina linha de ação e tudo mais, eu acho que para você ser um animador em alto nível realmente precisa, né? Pois entendo que criar personagem e animar são profissões diferentes. Sim, são profissões diferentes, mas muito se fala que não precisa saber desenhar para saber animar. Depende do estilo um pouco, né? Para quem faz animação cutout, até que vai, né? Mas eu acho que os melhores animadores cutout sabem desenhar, porque ao saber desenhar você sabe fazer
boas expressões, expressões faciais diferentes, uma boa pose, como eu tô falando aqui. Então, eu acho que estudar todos os conceitos, não só para criar um personagem, mas aplicar tudo que foi criado no personagem na sua animação, eu acho que é bem essencial. E ajuda muito, né? Porque se você sabe desenhar um personagem, sei lá, aqui numa pose meio reta, mas daí no meio da animação você precisa girar essa cabeça, né? Você precisa fazer essa coisa meio assim, né? Girar a cabeça para baixo. Se você não saber como fazer isso, isso vai te limitar opções, né, enquanto você desenha, né? Então acho que é importante ter um nível de design alto para saber desenhar, para saber animar, né? Muito obrigado por esclarecer minha dúvida, imagina. A Isabela falou: character design é importante para animação, pois engloba gestual e composição. Aplicar os conceitos de character design nas poses proporciona uma animação mais interessante. Total. E entra naquilo que eu falei do exagero. E isso entra em como criar uma pose, em que a pose vira uma seta, né? Tem tipo um vetor de movimento apontando para um lugar, né? Acho que isso é bem bacana e ajuda a criar animações melhores. Da hora, obrigado pela resposta, imagina. Fiz curso de character design antes de fazer de animação, saber disso ajuda com certeza. Quanto mais sabedoria a gente tem, até de assuntos que não tem muita conexão em si, pode até você saber escultura pode ajudar você a saber animação, né? Então, quanto mais informação, melhor. Quanto mais estudo, mais a nossa carga aumenta, né? Matheus mandou aqui: eu realmente necessito desse tipo de conteúdo, já que atualmente meu único estilo de animação é um stickman. é, saber desenhar meio que dá um pouco de liberdade pra gente, né? Desenhar qualquer coisa, né? Personagem volumétrico, orgânico, com certeza. A Sarah mandou aqui: na sua opinião, é difícil fazer cenas de luta? Então, eu não sou muito. Cenas de luta é muito atrelado a estilo de anime, né? Eu não sei muito sobre estilo de anime, eu não. Eu já trabalhei fazendo projetos de estilo anime, mas assim, eu não sou especialista. Eu acho que tendo um bom planejamento, porque antes da gente animar em algum projeto, tem a pessoa que faz storyboard. E se tem. Porque eu acho que na minha concepção eu tenho dificuldade em planejar a luta. Porque, sei lá, é uma coisa que eu não pratiquei muito. Então, se o storyboard tá bem planejado, bem definido, isso ajuda muito o animador em cenas mais difíceis. Mas assim, se me derem pra fazer, eu vou fazer com um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que eu faço. E vai ter animadores que fazem luta com frequência e quando precisam fazer uma cena meio de acting com fala, vão ter dificuldade, né? Então cada animador vai ter seus pontos fortes e fracos, né? Belezinha? Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui o Caio perguntou: professor, no desenho de personagem sinto uma dificuldade nos pontos de conexão do personagem, tipo, como encaixar o braço ao torso e as pernas ao quadril. Alguma dica? Então, isso
entra um pouco em questão de ritmo anatômico. E daí precisa de um estudo maior. Eu acho que eu não consigo explicar aqui rapidinho, né? Mas assim, é uma questão de mais de anatomia um pouco, né? Que, como eu falei aqui, ó, você tem que saber meio que aonde que esse braço vai encaixar. Geralmente ele encaixa aqui no final do peitoral. A perna, ela encaixa meio que tipo meio com 45 graus, né? Se vocês forem ver o osso da perna, ele faz literalmente isso daqui, né? Ele encaixa meio que de fianco, não sei se isso é uma palavra comumente conhecida, né? Mas assim, é esses estudos de ritmo anatômico. E aonde é a parte mais alta, mais elevada de cada parte, né? Aqui é o ombro, tríceps. E não precisa saber a anatomia de saber os nomes, saber exatamente cada músculo, saber cada osso. É uma coisa assim mais entendimento de como o corpo funciona, como os músculos funcionam. Se vocês forem ver o braço, ele funciona muito numa coisa meio de trança, né? É tipo o ombro encaixa no bíceps. Tem um tríceps aqui, mas daí que encaixa aqui meio que no cotovelo, que encaixa meio que no antebraço. Então é meio que entender essas coisas de desenho e de anatomia que ajudam mais. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida do curso online? Aqui tem umas introduçãozinha, tem demo reel, tem exercício dos alunos. Quem tiver interesse, é só entrar no Quero Me Inscrever Aqui ou entrar em contato com o Igor, que tá lá no grupo. Se quiser também me mandar uma mensagem no Instagram, eu posso meio que guiar vocês. Oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Opa. Belezinha, pessoal? Alguém mais tem mais alguma dúvida? Eu tirei assim mais umas meia hora pra tirar alguma dúvida. O João falou, já me inscrevi, já paguei a primeira parcela. Oh, que bom que teve interesse. Até daqui a pouco nós se encontra de novo. A Rafaela mandou aqui. Você poderia falar um pouco mais sobre como você divide os módulos do curso? A Thalina mandou. Já me inscrevi pro curso. Empolgada demais. Pô, muito obrigado, pessoal. Eu tenho aqui até o cronograma. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar. Esse é o... Tá certo? Esse é o cronograma que eu montei. Eu montei cada aula certinho, cada módulo. Então, eu fui de um exercício mais simples até um mais complexo. Então, primeiro a gente começa com a bolinha, pulando, né? Eu já tenho time spacing, squash. Então, cada aula eu sigo um tema e vou dando para vocês. Então, a gente geralmente tem entre 4 a 3 aulas para fazer cada exercício, né? É um curso bem rápido, mas a gente tem entre aspas um mês para fazer cada um. Então, eu separo aqui, eu vou tipo, eu dou como montar o storytelling de salto. Daí eu passo a matéria,
Daí na próxima aula eu vejo como vocês fizeram o storytelling. E daí eu dou feedback, eu ajudo vocês, eu tiro dúvida. E daí eu já passo mais matéria. E daí na próxima aula eu vejo como vocês foram na matéria anterior. Tiro dúvida, dou feedback. E daí quando a gente termina isso daqui, a gente pula pro próximo exercício. Daí é a mesma coisa. Eu passo como é que faz uma das etapas. Daí na próxima aula eu dou feedback, vejo como vocês estão indo e vou guiando vocês para sair o melhor possível. Então a gente vai dar bolinha, daí um personagemzinho saltando. A gente pode fazer o personagem ou um saco de farinha para quem tem dificuldade. Daí vai para uma caminhada simples no lugar. Daí o take, que é como um personagem toma um sustinho, né? Então a gente guia toda a matéria. Aqui tem um exercício em perspectiva que eu dou de ou jogando uma bolinha ou um personagem do lado fundo da cena até a frente. E daí, terminando isso, um dos últimos exercícios que é o exercício do peso, né? Que eu dei uma introdução hoje. Daí eu ensino aqui tudo. Daí tem um último módulo que eu passo uns extras, que eu falo assim de Smir e um pouquinho do estilo anime que eu sei. Daí eu dou uma introdução de acting, né, de personagem com lip sync. E daí na última aula a gente fala sobre portfólio e mercado de trabalho, eu tiro últimas dúvidas de como montar, como enviar para os estúdios. Então assim, é bem certinho, separadinho os módulos e um tempinho para fazer cada exercício. Beleza? Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, acho que foi nessa pergunta. Prof, você acha que ajuda a estruturar um primeiro portfólio para quem já tem uma base de animação? Não sei. Se eu ajudo a você estruturar um primeiro portfólio? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mas se quiser mandar depois, eu reformular a pergunta. Por enquanto eu vou pular para a do Matheus. Eu tirei todas as minhas dúvidas. Foi ótimo, amei seu conteúdo do workshop. Explica muito bem. Muito obrigado. Gustavo, melhor, muito obrigado. O João Vitor falou: me informaram que esse curso é para quem já tinha um bom conhecimento de animação. Vamos passar muito tempo revendo o básico? Não, a gente. Assim, os básicos mesmo é geralmente esse primeiro mês. Assim, já o exercício do salto, eu acho que já vai para um pouquinho mais. Como eu falei, pode ser um personagem com corpo completo, que daí tem mais. Muito mais dificuldade, né? Ser um personagem, ou para quem tem mais dificuldade, eu recomendo fazer um saquinho de farinha, um desenho mais básico, assim, mais. Assim. Eu acho que o que é mais básico mesmo é essas primeiras 3 aulas. Daí eu já salto para uma coisa que já é um pouquinho mais avançada. Beleza? Rafaela falou: muito obrigado, adorei sua didática, muito obrigado. A Sarah perguntou: muito obrigado. Fiz essas perguntas sobre. Tem um personagem que tem muito a ver com esse tema. Mas eu posso ir guiando pela minha sabedoria, né, desse estilo. Mas tem tipos e tipos de luta, né? Uma luta assim mais estilo cartoon, né, que não tem aquelas câmeras ultra dinâmicas, mudanças que tem em estilo anime, eu acho que eu consigo saber mais sobre. Quando vai muito pro anime, eu acho que eu teria que estudar um pouquinho mais. Beleza? Tem outra pergunta aqui. Não, isso, desculpa, não desenvolvi muito. Imagina, não precisa pedir desculpa. Eu já tenho uma certa base, queria me aprofundar mais em animação tradicional. Eu já peguei alguns freelas, mas não com animadora, mas como assistente.
segura quando vou animar sozinho. Então, eu acho que no curso eu guio muito sobre as etapas. E eu acho que saber como você vai de um exemplo de pose para um rough, para um tie down, eu acho que saber como fazer essas etapas ajuda muito. E daí saber todos os conceitos. É uma questão de ter um jeito de fazer, né? Animação, se você não tem um caminho, você pode se perder muito, eu acho. O João Vitor falou: quanto tempo na aula podemos nos dedicar para apresentar nossos projetos atuais que estamos trabalhando? Adoraria um feedback sobre um curto que estou desenvolvendo. Então, geralmente eu dedico de 1 hora a 1 hora e meia de cada aula para passar conteúdo. E daí eu dedico geralmente os últimos meia hora da aula para ver a última 1 hora ou meia hora da aula para ver o que vocês estão fazendo. A maioria das vezes a gente passa um pouquinho do tempo e eu, assim, quando eu vejo já tudo que os alunos mandaram, que alguém quiser passar, que eu vejo alguma coisa por fora, eu vejo sem problema nenhum, eu gosto de ver. Tem muitos alunos que fazem projeto pessoal assim, por fora, que não tem muito a ver com exercício. Assim, eu deixo pra ver por uma e por último e eu vejo assim, mas tem tempo é meio que livre, mas eu dedico o último momentinho assim da aula pra gente ver. A Brenda mandou assim: então na primeira etapa da anima a gente faz um RAF só pra para clareza do movimento, então depois o rough seria para adicionar mais detalhe ou só para refinar um pouco antes de ir pro tie-down. Então, na primeira etapa a gente só bloca com as poses principais. Quando a gente vai pro rough, a gente anima completamente. Deixa eu até puxar um exemplo que eu tenho aqui. Aqui tem uma animação que eu estava fazendo. Não vou deixar sem som, mas eu ainda não postei ela. Aqui seria um tie-down. Beleza? Então aqui tem um first pass meu, que é o pose teste igual o que eu fiz aqui com vocês. Beleza? Então aqui é o pose teste. Depois eu vou pro rough. No RAF, né, o rough, a gente já coloca todas as poses com características especiais, já anima tudo. Só fica um pouquinho mais solto do que o normal, né? Mas assim, tudo que é pra animar já tá aqui animado. Daí no tie-down a gente dá aquela amarrada, dá uns últimos ajustes e faz os últimos intervalos, né? Que são os desenhos que faltam, mas é que é só exatamente, literalmente entre um desenho e outro, né? A gente dá aquele último tapa. Beleza? Taline mandou aqui: precisa ter o Tumbum instalado? Não precisa necessariamente. Você pode fazer o curso no programa que você quiser. Tem muitos programas gratuitos. Eu tenho até um aqui que eu uso o Krita. Eu uso o Krita mais para desenhar. Eu acho que eu nunca animei nele, mas ele é um programa gratuito que tem a função de animar. Mas eu acho que o Igor também, se você pedir, ele manda uma versão de Tumbum para você só estudar. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta?
É versão alternativa. Belezinha, pessoal? Se não tem mais nenhuma pergunta, eu acho que por hoje é só. Espero que tenha sido legal e produtivo. Espero que tenham gostado do workshop. Quem quiser me seguir lá no Instagram e mandar uma pergunta, conversar sobre, colocar aqui de novo, vocês podem ir lá me contatar. Quem tiver interesse no curso, é só entrar em contato com o Igor ou comigo, ou entrar no site. Aqui o site é só colocar Igor Animation Academy no Google que você acha. Aí vai ter aqui na aba cursos a aba do meu curso. E daí é isso. Agradeço todo mundo que participou. Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa para falar. Agradeço a todos, agradeço muito os elogios aí. O workshop vai ficar gravado, vai estar disponível para vocês assistirem. Quem está aqui reassistir depois. E daí é só mandar pergunta. Belezinha, pessoal? Acho que provavelmente vai ser mandado no grupo ou disponibilizado no YouTube. Beleza, muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos. E quem se inscreveu no curso até o curso. E agradeço. Até, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.